Oi gente, meu nome é Mariana e hoje vim falar sobre uma das minhas mais recentes leituras de série de romance de época. No fim de fevereiro, eu terminei uma releitura de Spindle Cove, da Tessa Dare, que é essa série que foi publicada aqui pela editora Gutenberg. Tem esses 5 livros e mais, se não me engano, 3 novelas. Para falar nessa resenha, eu só li os 5 livros principais. Eu não li as novelas, porque eu só tenho uma delas, que é essa aqui, A Bela e o Ferreiro, que eu revisei. Então, olha, bem fininho, bem mais fino do que um livro normal. Falar sobre a série no geral é basicamente falar sobre o primeiro livro. Spindle Cove é uma vilazinha, é um local em que as mulheres que têm a saúde ruim de algum modo, ou foram taxadas de histéricas, ou tiveram algum escândalo, vão para se sentir num local mais acolhedor, para ficar longe da sociedade inglesa, enfim, para desanuviar. Os 5 livros dessa série vão seguir personagens que estão em Spindle Cove desde o primeiro livro. Os livros da série são Uma Noite para se Entregar, Uma Semana para se Perder, A Dama da Meia-Noite, Uma Duquesa Qualquer e Como se Livrar de um Escândalo. Essa série se liga diretamente com outra série da Tessa Dare que se chama Castles Ever After, que tem 4 livros, na verdade tem 5 livros também, porque o 5º e último livro dessa série também é o 5º livro da série Castles Ever After. Então vocês podem ver aqui, ó, que tem o nome das duas séries. Então é tipo um crossover. Se eu não me engano, o personagem do 2º livro, eu acho que sim, de Castles Ever After aparece como personagem principal desse último livro aqui. Se você não conhece essa outra série da Tessa Dare e quer conhecer, eu vou deixar minha resenha aqui em cima. Eu já falei dela há algum tempo aqui no canal. Então tá, não vou falar mais do último livro, vamos falar do primeiro. O primeiro livro da série é Uma Noite para se Entregar, e ele vai começar contando realmente toda a história de Spindle Cove e mostrando a anfitriã da vila, que é a Susanna Finch. A Susanna é filha única de um conselheiro real, o Sir Lewis Finch, que já tá velho, mas que continua criando novas armas. A arma que o governo britânico usa na guerra é uma pistola Finch, que foi criada por ele. A Susanna lidera, as pessoas da vila e faz com que as mulheres tenham esse ambiente acolhedor quando elas chegam e quando elas ficam lá. Um dia, chega lá em Spindle Cove o tenente-coronel do exército britânico Victor Bramwell. O Bram, ele vai até Spindle Cove para falar com o Sir Lewis Finch para pedir o lugar dele de volta no exército, porque ele levou um tiro no joelho, tem que andar de bengala, ele sente muitas dores, quase amputam a perna dele por causa desse ferimento, e por isso ele vai até o Sir Lewis Finch para ele aconselhar o rei a dar o comando do exército para ele novamente. Só que quando chega lá, ele na verdade ganha um título de nobreza e precisa armar uma milícia lá em Spindle Cove. E, logicamente, precisa lidar com a Susanna Finch para fazer isso. O 2º livro, Uma Semana para se Perder, é a história de como Minerva Highwood tenta convencer o Colin Sandhurst, que é o Lord Payne, a se juntar a ela numa viagem para a Escócia, porque ela é uma geóloga e quer apresentar uma grande descoberta para vários geólogos que vão estar lá em um evento. Lord Payne é um libertino devasso, Ele, assim que chega em Spindle Cove, ele já sabe que lá é um antro de solteironas. Ele veio com o Victor Bramwell, Ele é o primo do Bram. Então ele fica lá em Spindle Cove por causa da milícia, por causa do Bram. E é terminantemente contra essa viagem da Minerva Highwood. Só que de uma forma ou de outra, eles realmente viajam juntos 400 milhas e seja o que Deus quiser. O 3º livro é A Dama da Meia-Noite e vai contar a história da professora de música de Spindle Cove, que é a senhorita Kate Taylor. Na verdade, ela tem esse nome, mas ela não sabe exatamente quem é a família dela, porque ela foi abandonada logo quando era criança e já faz algum tempo que ela tenta encontrar sua família. Um certo dia, ela vai visitar sua ex-professora
lá do orfanato. E acontece imprevistos e ela precisa desesperadamente de uma carona, que é oferecida pelo Cabo Thorne, que mora lá em Spindle Cove também, veio com o Capitão Bramwell. E ele é daquele tipo de homem que é parrudo, é sisudo, não tem senso de humor, enfim. Acontecem coisas, né, nessa viagem, nessa carona deles dois de volta a Spindle Cove. Só que quando eles chegam lá, tem uma família bizarramente esperando pela senhorita Kate Taylor, dizendo que ela faz parte deles, né? Que ela é da família deles. E tanto a Kate, apesar do seu otimismo, né, da sua esperança, fica meio desconfiada, quanto também o Cabo Thorne também fica muito desconfiado e resolve que o melhor jeito de proteger a Kate Taylor, impedir que algo aconteça a ela, é dizer que eles estão noivos. E aí a história se desenrola, né? Se desenvolve loucamente. O quarto livro, esse aqui, Uma Duquesa Qualquer, é a história de como o Duque de Halford, o Griffin, precisa arranjar uma esposa. A mãe dele o leva à força para Spindle Cove e diz pra ele que ele escolha qualquer uma das solteironas de lá, que ela vai transformá-la em uma duquesa. Já que o Griffin, o Duque de Halford, não quer se casar, ela vai ter que fazer ele se casar. E aí ele escolhe a atendente da taverna, que é a Pauline Sims. Ou seja, ele escolhe a mulher que seria a pior escolha possível para ser a próxima duquesa. Só que a mãe dele aceita o desafio, né? Então ele faz um acordo com a Pauline Sims. Ele diz que ela precisa ser um desastre completo nessa uma semana que a mãe dele tem para torná-la duquesa. E se tudo der certo, ou seja, se tudo der errado, ele vai pagar para ela 1000 libras, que é um dinheiro enorme que ela nunca viu na vida, né? E ela pode voltar pra sua vidinha normal. Só que muitas coisas dão errado, né? Não exatamente as coisas que deveriam dar errado, ou dão muito certo, enfim. E o quinto e último livro da série é o Como Se Livrar de um Escândalo, que também é o quinto livro da série Castles Ever After, como eu falei no começo. Nesse livro, a gente vai conhecer não, né? Que a gente já conhece dos outros livros, a Charlotte Hywood, que é irmã da Minerva, lembra do segundo livro? A Charlotte vai protagonizar esse livro junto com o Lord Granville, que é o Piers Brandon, esse é o nome dele. E como eu disse, ele já apareceu em um dos livros da série Castle Ever After, por isso que é um crossover esse livro. O que acontece é o seguinte, a Charlotte tem certeza que a mãe dela vai querer que ela se jogue aos pés do Lord Granville para que eles se casem, porque a mãe dela só pensa em casamento. E ela é a única filha que ainda falta se casar, porque as outras duas se casaram. Então, numa festa, numa casa de campo, a Charlotte decide que precisa avisar o Lord Granville que ele está em perigo e que ela precisa salvá-lo. No caso, da mãe dela. Daí ela vai encontrá-lo na biblioteca, sendo que ela não sabe que ele está na biblioteca porque ele está espiando o dono da casa. Então ela pega ele numa situação assim, do nada, eles começam a conversar, ela explica toda a situação pra ele, só que outra coisa acontece. Eles percebem que tem alguém entrando na biblioteca e eles dois estão sozinhos, o que não seria de bom tom, né? Uma mulher solteira ser encontrada com um homem solteiro numa sala fechada sem mais ninguém. E aí o que acontece? Eles dois se escondem atrás da cortina e as pessoas que acabaram de entrar na biblioteca começam seu encontro casual. Os dois ficam lá escutando tudo por detrás da cortina. A Charlotte tem uma crise de riso que é abafada por ele. E finalmente o casal sai da biblioteca e eles saem de trás da cortina. Só que no momento em que eles acham que ok, vai dar tudo certo, o filho pequeno do dono da casa chega na biblioteca dizendo que escutou um barulho de assassinato. E aí ele começa a fazer os barulhos que ele estava ouvindo lá de cima, os barulhos que o casal que se encontrou estava fazendo. E logicamente isso chama a atenção das pessoas da festa, né? O dono da casa vem, a mãe da Minerva vem, e aí fica aquela situação, né? Não eram eles que estavam fazendo aquele barulho. Todo mundo soube que barulho era aquele, menos a criança, obviamente. Mas eles precisam dizer alguma coisa, né? Porque eles realmente estavam dentro da biblioteca sozinhos. E nessa situação toda, o Lord Granville, não podendo dizer que ele estava na biblioteca porque ele estava
espionando o dono da casa, né, decide dizer que, na verdade, ele vai ter um compromisso com a Charlotte Haywood. Ou seja, vocês podem notar que noivado falso é uma premissa comum nessa série, né? Então tá, antes de mais nada, eu queria dizer que essa série da Tessa Dare é realmente uma série adulta. É uma série com bastante detalhes, é bem sensual. Ok, dado o aviso, eu vou falar agora das minhas impressões e das minhas opiniões de todos os livros. O primeiro livro, Uma Noite para se Entregar, é muito bom. Na verdade, eu também preciso dizer que essa série toda, pra mim, é muito boa. Dos 5 livros dela, 3 foram pra minha lista de favoritos. Na verdade, eles já estavam lá e eu apenas confirmei que eles deveriam realmente estar lá. Esse primeiro livro é um deles. Ele é muito bom, ele é meu favorito da série inteira. A Tessa Dare, ela é maravilhosa em apresentar o romance de época com tudo aquilo que a gente já conhece, né? De casamento, de amor, de lealdade familiar. E juntar isso com coisas que a gente não vê muito em romances de época, como mulheres que não estão em boa posição na sociedade sendo acolhidas, né? Mulheres fazendo o que bem entendem, sem muitas amarras da sociedade. Susannah Finch é uma ótima protagonista, ela realmente é a anfitriã de Spindle Cove e fica muito claro durante esse livro que ela realmente se importa com todos os moradores. É interessantíssimo também o modo como a Tessa Dare construiu os protagonistas masculinos, principalmente o Victor Bramwell, que é o protagonista desse primeiro livro. Ele é considerado, assim, vamos dizer, o homem perfeito, né? O homem que foi pra guerra, que conseguiu muitos títulos, que conseguiu avançar na carreira, né? E ser um homem honrado, valoroso. Mas ele não se vê assim, né? O único objetivo da vida dele é voltar à guerra, é voltar ao exército. Então isso é uma coisa que se repete muito durante toda a série, que ela mostra como pessoas não perfeitas são perfeitas. Ela não se prende aos modelos, né, da sociedade. Ela não se prende às mulheres lindas e que são perfeitas para estarem na sociedade, e ela não se prendem aos homens que só são libertinos e só querem isso da vida. Esse primeiro livro, ele é meu favorito por causa de toda a ambientação, né, da série. Começa com esse livro, então a autora apresenta muito bem os personagens, o contexto, né, todo o local. O sentimento da Susannah com o Bram é, assim, incrível. E os sentimentos que ela consegue ver nele, mesmo que ele não consiga ver em si próprio, pra mim, é incrível isso, sério, eu amei. O segundo livro, Uma Semana para se Perder, também é o meu favorito, porque eu, na verdade, acho que todos os livros das Minervas dos romances de época são meus favoritos. O que eu quero dizer com isso? São os livros que apresentam as personagens que são mais dedicadas ao estudo, que o casamento não é o primeiro pensamento delas, não é o primeiro objetivo delas. Elas são muito inteligentes, elas se destacam da sociedade, assim, no bom e no mau sentido, por causa disso, por causa dessa inteligência, por causa dos interesses delas. Com essa Minerva aqui não é diferente, né? Ela é geóloga, ela quer apresentar uma grande descoberta em um simpósio, e ela sabe que era preferível ela não ir sozinha, mas ela está disposta a ir sozinha também. E mais, ela sabe que ir sozinha com Lord Payne vai fazer um estrago na reputação dela, mas ela não tá nem aí se a reputação perante a sociedade vai se manchar, contanto que a reputação científica dela não se perca. Como eu disse do primeiro livro, esse segundo livro também traz um personagem masculino muito bem construído e muito bem desenvolvido. O Lord Payne, ele tem segredos e ele tem sentimentos que ele não mostra a ninguém, mas mostra a Minerva. E eu gosto do fato de ela também perceber algumas coisas dele, né, que ninguém mais percebe. Esse terceiro livro, ele também é muito bom, mas ele não virou meu favorito, porque assim, pra mim, ele tem uma dose a mais de segredos, né? Ele tem uma dose a mais de drama que não funcionou muito bem comigo. Não posso falar especificamente por que, né, desenvolver isso melhor, porque isso traz à tona um spoiler grande do livro, né? Mas assim, eu queria dizer que mesmo ele não sendo meu favorito, ele continua sendo muito bom. Ele tem todas as características dos personagens que eu frisei, né, nos outros 2 livros. A única coisa realmente que me encheu um pouco o saco foi essa coisa do segredo, que tá lá desde o começo, mas a Kate, que é a personagem principal, só vai
descobri lá pro final, né, depois da metade no caso, e não sei, não bateu muito comigo, mas pode ser seu estilo também, enfim, ele é muito bom. O quarto livro da série, Uma Duquesa Qualquer, é o meu segundo favorito, não só por causa do contexto de uma mulher pobre virando duquesa, não só pelo contexto de o homem que não quer casar nunca se vê encantado por essa mulher pobre, mas também existe um ponto nesse livro, né? É spoiler, não vou falar o que é, mas existe uma coisa nesse livro, um arco, né, de história que é muito bom. Eu acho que se esse não foi o único, foi um dos pouquíssimos livros que realmente traz esse tema, e eu gostei muito. Eu acho que a autora conseguiu desenvolver isso com muita leveza não exatamente que o assunto seja leve, mas assim, ela conseguiu botar o toque de drama ideal, sabe, pra mim. É uma história muito bonita, muito tocante dessa parte. O resto do livro é engraçado e sensual e divertido, como os outros livros, mas eu gostei desse toque que a autora deu no personagem masculino, sabe? Como eu disse no começo, a Tessa Dare trabalha com assuntos, com temas que são pouco vistos em romances de época. E o último livro da série, Como Se Livrar de um Escândalo, também não virou o meu favorito, não porque ele seja ruim. Assim, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiz um movimento contrário. Eu li toda a série Castles Ever After primeiro, e depois eu fui ler esse livro como se fosse o quinto livro da série. Só que, na série Castles Ever After, o Lord Grenville, ele é meio que um pé no saco, sabe? Ele mal aparece, mas ele meio que desestrutura tudo. Então, você chega, pelo menos eu cheguei, você chega no quinto livro não gostando dele. E aí, fazendo esse movimento contrário, né, de ler toda a série Spindle Cove e ler esse livro, eu acabei gostando um pouco mais dele, né? Eu acho que ele fez um par bom com a Charlotte Hywood. Mas aí eu ainda fiquei, sabe, com aquele sentimento, mas e a Cleo, sabe? Por quê? Ok, eu sei porquê, mas a Cleo é a personagem da outra série, do Castles Ever After, mas enfim. E enfim, além disso, ao contrário de todos os outros personagens masculinos, o Lord Grenville, ele é muito perfeitinho. Ele é o típico aristocrata, ele é super inteligente, ele tem as melhores ideias, ele sabe como se livrar de escândalos da melhor forma, né? Ele tem um pensamento rápido, ele tem reflexos rápidos. E sei lá, depois de todos os outros personagens tendo, né, seus conflitos internos, ele também tem um conflito interno, né? Mas eu achei que não tava tão à altura dos outros. Bem, é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar dos 5 livros da série Spindle Cove, da Tessa Dare. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu, qual é o seu preferido, o que é que você gosta mais. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Fazendo isso, você me diz que gostou do conteúdo e também diz pro YouTube, o que é muito importante pro crescimento do canal. Eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo também a playlist dos romances de época sobre os quais eu já falei aqui no canal. E se você quiser que eu leia alguma série que ainda não está aqui nessa playlist, me fala aqui nos comentários, eu vou adorar ter novas indicações. É isso, eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!